Antes de iniciar o meu pronunciamento, que farei sobre os avanços do Bolsa Família, eu quero aqui comunicar que no último final de semana acabou a Conferência Mundial do Clima, realizada em Doha, no Catar. Quero parabenizar os participantes por terem acordado a prorrogação do Protocolo de Quioto. Não é ainda o ideal, mas com certeza é um avanço muito grande em contribuição à defesa do clima no nosso planeta. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o programa Bolsa Família completou no último dia 20 de outubro 9 anos de existência. E o mínimo que podemos dizer desse programa, senhor Presidente, é que ele foi responsável por uma profunda transformação social em nosso país. Naquele 20 de outubro de 2003, quando o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória 132, criando o Bolsa Família, penso que nem os mais otimistas, senhoras e senhores senadores, seriam capazes de prever os resultados a que chegamos em menos de uma década. Resultados que podem ser medidos, obviamente, em termos numéricos. Ao longo dos anos, afinal, tanto o valor investido no programa como o número de famílias atendidas vem sendo sempre crescentes. Se em 2003, senhor presidente, foram investidos no Bolsa Família 3,2 bilhões de reais para atender 3,6 milhões de famílias, em 2011, os investimentos atingiram um total de 17,4 bilhões de reais, beneficiando 13,4 milhões de famílias. Isso deve chegar a mais ou menos 40 milhões de pessoas. Neste ano de 2012, para atender 13,7 milhões de famílias, a previsão é de que sejam aplicados 20,2 bilhões de reais. Assim, pela primeira vez, os dispêndios anuais com o programa irão ultrapassar a casa dos 20 bilhões de reais. Em síntese, senhoras e senhores senadores, podemos concluir que em menos de uma década, o número de famílias atendidas foi multiplicado por 4. Ao mesmo tempo em que os recursos repassados a essas famílias aumentaram mais de 6 vezes. Isso evidencia que, além de expandir enormemente o número de beneficiários do programa, o governo federal também atuou no sentido de aumentar o valor pago a cada um deles individualmente. Sem falar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da ampliação do complemento que os governos estaduais, a exemplo do governador, vou falar aqui de 2 estados, mas tenho certeza que outros estados estão indo pelo mesmo caminho. O governo do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, que é do nosso partido, o PMDB, já há algum tempo lançou um programa de complementação deste benefício do Bolsa Família. Da mesma forma e na mesma linha, o governador do meu estado, Confúcio Moura, também há um ano atrás também lançou esse complemento do Bolsa Família para milhares e milhares de famílias lá no estado de Rondônia. Mas, senhor presidente, se todos esses números já são por demais expressivos para atestar a grandeza do Bolsa Família, existem ainda outros aspectos a ser considerados. Há de se destacar, por exemplo, o impacto econômico do programa. Ao contrário do que afirmavam alguns, que a população carente, ao receber a Bolsa, iria parar de trabalhar. O que se viu é que o benefício funciona como um estímulo ao empenho e à produtividade. Eu mesmo presenciei no meu estado algumas pessoas entregando, devolvendo, ainda na época do presidente Lula, quando ele esteve lá, devolvendo o cartão do Bolsa Família porque tinha conseguido um emprego para ganhar 800, 900 reais. E dizendo que o primeiro salário foi para fazer compra para os seus filhos, para as suas filhas, melhorando o padrão de vida das famílias. É claro, senhoras e senhores senadores, sabendo que os recursos do Bolsa Família
ajudarão a garantir o leite, a roupa e o material escolar das crianças, o trabalhador brasileiro tem mais tranquilidade para dedicar-se às suas atividades profissionais. Não surpreende, pois, que já existam estudos mostrando que cada real investido no programa representa um retorno de R$ 1,44 para a economia como um todo. Além disso, senhor presidente, temos aquilo que poderíamos chamar de ganhos imateriais. Ganhos extremamente importantes, ainda que não quantificáveis. O aumento da autoestima da população mais carente, o sentimento, hoje experimentado pelas camadas historicamente menos favorecidas da sociedade, de que finalmente estão no centro das decisões do poder público. Não por coincidência, e essa é uma notícia que ganhou merecido destaque quando veio a público, nos últimos 10 anos, 35 milhões de brasileiros que estavam na faixa de pobreza ingressaram na classe média. Para tal conquista, tenho certeza de que o programa Bolsa Família muito contribuiu. E contribuiu, como se sabe, sem que fossem necessários grandes sacrifícios orçamentários, já que os investimentos federais no programa representam apenas 0,46%, menos de 0,5% do nosso produto interno bruto. Resta-me, pois, senhoras e senhores senadores, congratular-me uma vez mais com as autoridades responsáveis pela implantação e operação do programa Bolsa Família. Exemplo do presidente Lula, que foi o timoneiro deste programa. Ainda na época, o presidente Sarney, que começou com o programa do leite, já naquela época, quando o presidente Sarney foi presidente da República. Depois, o presidente Lula ampliou exponencialmente esse programa e agora também a presidente Dilma. E gostaria de simbolizá-las nas figuras, como já falei, do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, por essa autêntica revolução que empreenderam e seguem empreendendo em nosso país, em busca da tão sonhada justiça social. Senhor presidente, era o que tinha para o momento, mais uma vez parabenizando todos os agentes deste programa pelo grande benefício que tem levado às famílias mais necessitadas da nossa população. Muito obrigado.